nas férias. Claro que eu fiz muitas outras coisas nas férias, como eu fui na Mo Funeral, que foi um tema sobre os anos 80, então cada um se vestia meio que caracterizado daquela forma. Pensei em algo estilo Top Gun, mas eu não sei se ficou tão parecido. E foi muito legal ver meus amigos em um ambiente fora da faculdade. Mas eu queria trazer algumas reflexões e alguns pensamentos para hoje. A gente pode pensar na vida sobre diferentes aspectos em relação a desculpas e a descansar durante as férias. Então, falando um pouco sobre desculpas, tem uma frase que fala que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas é claro que não necessariamente é assim. Tem momentos na vida que a gente tá meio desestabilizado emocionalmente e, consequentemente, quando a gente vai enfrentar aquela prova, aquela coisa difícil que a gente tanto almejou, acaba que a gente fica se desesperando, não concentra direito e acaba não tendo um resultado tão bom quanto a gente estudou. Então a gente fica, caramba, eu estudei tanto e fui mal dessa forma, será por que que isso aconteceu? Então, nesse caso, eu acho que a desculpa, ela existe e ela é válida. Porém, a gente tem que cuidar do nosso emocional para que a gente não precise dar esse tipo de desculpa. E caso a gente tenha esse acontecimento de ir mal na prova, a gente tem a resiliência de continuar batalhando pelo aquele objetivo. Porque às vezes a pessoa pega, não consegue, pronto, aí acabou, aí vai ficar reclamando, não consegui porque naquela época tal aconteceu isso. Então, como se fosse um marco na vida dela e pro resto da vida dela ela carrega aquilo, só que não, a vida ela tem várias nuances, cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história. Eu até ia falar aqui que eu conversei com o Anderson, que é um estudante de medicina, e a trajetória dele é muito legal, gente. Ele é professor de matemática para jovens e adultos, então ele dá aula de noite, depois da aula, e ele ainda malha todos os dias. Então, a gente vê assim, claro que ele dorme pouco, né? Mas é um cara que tá tentando ali dar o seu melhor nas coisas que ele faz todos os dias. E, consequentemente, algo engraçado até é que ele tirou SS, que é a nota máxima, em todas as matérias do semestre. Então, o que que a gente vê? A gente vê que, com esforço, com dedicação, as pessoas conseguem chegar no objetivo delas. E ele poderia reclamar, ele poderia falar, tô sem sono, eu tô isso, eu tô aquilo, mas não, ele foi lá, fez as coisas que tinha para fazer, fez a academia dele, deu aquela espairecida com a corrida, com o cardio, etc. Foi lá, estudou pra caramba e conseguiu atingir os objetivos dele e segue. Não é aquele tipo de pessoa que tem tudo de mão beijada, mas ele vai lá e conquista. E além de conquistar, ele ainda faz outras coisas por fora. Então, realmente, são pessoas que a gente tem que levar com admiração para falar, caramba, ele conseguiu, eu também consigo. Esse tipo de gente tem que ser uma inspiração para todos nós, pelo menos isso que eu acredito. E fora isso, da questão do trabalho, academia, etc., eu gostaria de falar sobre o descanso, né? E assim, muitos veteranos vão falar certas coisas. Não sei se vocês estão entrando para medicina, para qualquer outro curso, mas os veteranos vão abominar você estudar nas férias. Eu acredito assim que não deveria ter esse tipo de abominação, tipo assim, você não pode estudar nas férias porque você vai se cansar. E de fato, se você fosse cansar, é melhor não estudar. Mas agora, se você for estudar de uma forma leve, de uma forma realmente para aprender aquilo e não para se cobrar, para ter uma alta performance em uma prova, eu acho bem válido. É que eu tô com o Gaiton, né? Porque a UNB tá de greve e aí não deu para devolver na BCE. Eles falaram que vão perdoar as dívidas e tudo mais. Vendo aqui o Gaiton, eu consegui ver que dá para aprender muita coisa legal sobre o corpo humano. Eu fiz até uma videoaula, né? Tanto assim para o vestibular da UNB, mas também de uma maneira mais geral sobre fisiologia cardíaca. E eu estava estudando ontem um pouco sobre o córtex motor, como o córtex controla os movimentos mais finos. Então a gente tem as áreas de Brodmann, que eu já tinha esquecido o que era, e aí eu lembrei de certa forma, porque quando a gente só vê o professor falando, acaba que a gente não aprende tão bem quanto se a gente for lá e for estudar de fato aquilo. Então as áreas de Brodmann é como se fosse um mapa do seu cérebro. E em cada parte do seu cérebro, por exemplo, na área 4,
corresponde ao córtex motor primário. A área 6 é o córtex pré-motor e, enfim, são várias áreas do cérebro que você pode ir dividindo dessa forma. E é bom saber, principalmente nessa parte mais de neuroanatomia, em relação a onde está cada coisa, onde está cada parte do cérebro e qual é a função dela. Agora, um pouco das coisas que eu tenho que fazer para hoje, eu vou terminar de ver essas partes do córtex motor, de como o cérebro funciona em relação a isso, mas eu vou ter corrida mais tarde lá no Parque da Cidade, eu vou ter que voltar, aí eu vou ter que ir para Crisma e depois eu vou ter uma formatura para ir, que é a formatura da 110, lá da UNB. Então, vamos aí para esse dia cheio. Eu conheci Thiago Carvalho Estudos antes da fama, quando a gente fazia cursinho. Qual cursinho? Poliedro Online. Excelente, né? Melhor do Brasil. Excelente, melhor cursinho do Brasil. Acompanhei várias questões do Thiago Carvalho Estudos do vestibular da UNB no canal dele. Muito bom. Foi mesmo. E ele ajudava no grupo também. Ele falava, não, porque a UNB é doida. Se tiver sempre, tá errado. Chefe, como é que foi naquele dia que você faltou e a gente fez o vídeo da trend lá? Não é aí, ó. Primeira vez gravando aqui, aparecendo no a corridinha, né? Muito lisonjeado em fazer parte disso.